Iniciar a gravação. Escolha os... Então, eu sou Marina, pra quem não conhece. Eu acho que talvez vocês não lembrem de mim, talvez não lembrem de mim. Tenho esquecido da minha cara nesse tempo todo que eu não apareci. E eu já vim dar aula de sociologia, de utilitarismo, que é um tema que não cai tanto nas provas do Enem, mas que pode muito ser utilizado em redação. Então, é bem contextualizado para redação, para fazer citação em relação não só à moral utilitarista, mas também a outras citações dos autores que a gente vai ver hoje, porque Stuart Mill, por exemplo, é liberal, ele foi um dos primeiros ativistas por direito das mulheres na Inglaterra, por causa da mulher que ele era apaixonado, mas isso aí a gente deixa de lado, né? Não vamos botar o romance deles no meio dos assuntos. E ele tinha muitas citações em relação à liberdade do indivíduo dentro do Estado, apesar disso não ter muita relação com a moral utilitarista e com a ética utilitarista, mas é de muita relevância, principalmente para a redação, além de ter caído algumas questões de sociologia também. Então, alguém quer pedir para eu esperar, para falar mais devagar, alguma coisa do tipo? Eu tenho uma tendência a falar rápido demais, então tá todo mundo ouvindo direitinho, né? Ninguém fala, não, não precisa falar não. Agora botem no chat, por favor. Eu só preciso saber que eu tô sendo ouvida. Tá sendo ouvida direitinho. Tá bom. Ok. Não precisa falar não, só precisa estar no chat. Então, a gente começa pelas origens históricas do utilitarismo, para depois entender o que é o utilitarismo por si só. Os dois principais nomes do utilitarismo são Bentham e Mills. E Bentham foi o primeiro deles a escrever sobre, e Mill foi um discípulo dele. Bentham foi um dos últimos iluministas europeus, apesar da teoria dele não ser propriamente dita iluminista, porque ele não era tão, ele era um iluminista moral, ele foi um dos últimos iluministas a fazer teoria da moral e da ética. E a teoria dele diferia um pouco porque ela não se relacionava tanto a coisas positivadas ou codificações ou coisa e tal. Quanto a Stuart Mill, ele era um cara que ele foi discípulo de Bentham e ele veio bem depois, ele foi educado em casa, ele não teve educação em instituição de ensino, ele não foi para a universidade, mas ele aprendeu a falar grego com 8 anos de idade, essas crianças que você não quer ser primo, sabe? Pronto. E esses dois autores, eles fazem muita referência à teoria de Epicuro. Por quê? Porque o utilitarismo tem como cerne, como base, a busca da felicidade. Epicuro era um dos filósofos gregos eudemonistas. O que é o demonismo é que você acredita no sentido da vida como a busca da felicidade, entendeu? É uma doutrina que se busca da vida feliz, basicamente. É isso que se faz. E Epicuro dizia que o sentido da vida era a felicidade, o que faz muita relação ao utilitarismo, que diz que a ação certa é a que visa a felicidade. Faz sentido? Faz, não faz? Certo. Então, certo. Ideias liberais, eu coloquei ideias liberais e contexto europeu. Contexto europeu para falar da inserção de Jeremy Bentham no iluminismo europeu. Ambos eram britânicos, do iluminismo europeu, e os ideais liberais porque Stuart Mill foi um dos grandes escritores liberais, apesar dele não ser ali a maioria ele não acreditava em direitos naturais do homem, mas ele era um grande liberal porque ele acreditava na ação negativa do Estado, na abstenção do Estado nas relações de homens. Tudo bem? Estou falando muito rápido. Não, tá normal, como sempre. Ok. Consequencialismo e utilitarismo. Então, Eita, danado. Na filosofia e na ética, existem dois tipos de moral. A consequencialista, certo? E a categórica. A moral categórica, vocês já devem ter visto em algum momento, é a moral, por exemplo, a kantiana. A moral kantiana, ela é categórica por quê? Porque uma ação é considerada certa ou errada, independente de suas consequências, somente com base na ação. Ela já é categorizada a priori como certa ou errada.
entendeu? Enquanto as consequencialistas tornam-se certas ou tornam-se erradas à medida que suas consequências são positivas ou negativas. E o utilitarismo é uma subdivisão do consequencialismo, ela é um tipo do consequencialismo. Por exemplo, o hedonismo, que é bem mais egoísta, que a vida é baseada em prazer, é um tipo de consequencialismo. O o cara que eu falei ontem. O epicurismo é também uma forma de utilitarismo, mas existem formas ou de consequencialismo, existem formas de consequencialismo que são egoístas, porque elas se preocupam com as consequências para o indivíduo, e as formas de utilitarismo que são coletivas. E as formas de consequencialismo que são coletivas, como, por exemplo, o utilitarismo. Aqui nesse consequencialismo a gente tem que é uma concepção ética na qual é a consequência da ação que define sua moralidade. Eu acho que vocês entenderam que se diferencia da categórica, porque na categórica não é a consequência das ações que define a moralidade, é o a priori, é o que é. Enquanto aí que devemos escolher ações com melhores consequências morais. O que especifica, o que torna o utilitarismo e não nenhuma das outras categorias de consequencialismo é porque o princípio que torna essas ações morais é o da maior felicidade. Entendeu? Não sei se entenderam. Ok, né? Tô gravando. E o que é esse princípio da maior felicidade? Ou princípio da utilidade? Primeiro, para entender isso, a gente tem que entender o que é utilidade no conceito filosófico de Bentham e Mill. Bentham, ele tem uma das suas obras, ele escreve que a utilidade é a propriedade em um objeto ou em uma ação de tornar as pessoas mais felizes ou afastá-las da dor. Entendeu? Ou seja, o que é a felicidade utilitária? É fugir da dor e buscar o prazer. Para Bentham, o que mais importa é a quantidade de prazer ou de dor que você rejeita ou adquire. Enquanto para Mill, não é só a quantidade que importa, é também a qualidade desse prazer. E a gente vai ver isso mais à frente. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não, professora, pode seguir. Então. Me chama de Marina, professora. Ok, Marina. Princípio da utilidade. Então, essa é a base, é o ponto principal da teoria utilitarista. Porque a teoria utilitarista é basicamente suas ações têm que ter utilidade para o coletivo. Desculpa que minha cadela tá latindo muito, ela tá gaga. Oi, Janderlan. É assim que fala. Desculpa, Janderlan. É Janderlan. Então, entendido que o utilitarismo é um tipo de consequencialismo, tem origem histórica logo depois do iluminismo, na verdade ainda meio no iluminismo, e que tem como principal princípio o da utilidade. A gente entendeu o que era utilidade também, que utilidade é o princípio de promover felicidade, promover prazer. A gente vai para o princípio da utilidade como por si só. É o credo que aceita que o princípio maior da felicidade como a moral que sustenta as ações. Elas são justas se elas promovem felicidade e as ações são injustas se elas trazem dor e se elas tiram prazer. Basicamente isso. Ou seja, uma ação é boa quando promove a felicidade é o único fim desejável, e a felicidade é um estado de bem-estar, prazer e ausência de sofrimento. Que me lembra de novo, traz de novo a ideia do bicho lá, Epicuro. Que é a ideia de Epicuro, que buscava felicidade, para Epicuro, o que era felicidade? A felicidade era a ausência e também o estado de tipo, tranquilidade mental. Essa era a felicidade para Epicuro. Ok, Alberto, entre pelo tablet. Tá entendido?
o que era o princípio da utilidade, era buscar a felicidade, e uma ação era certa, baseada no princípio da utilidade, quando ela trouxesse felicidade, e errada quando ela não trouxesse felicidade. Por enquanto, isso tudo parece muito egoísta, né? Porque você só liga pra felicidade, pra felicidade, pra felicidade. Enquanto você só liga pra felicidade, parece que você só quer o seu bem e dane-se os outros. Mas, tipo, a felicidade do utilitarismo, ela não é hedonista porque ela não é egoísta, entendeu? A diferença do hedonismo egoísta e do utilitarismo é que o utilitarismo vê a felicidade como um bem coletivo. Ela vê a felicidade como algo a ser dotado, a ser parte da sociedade como um todo, entendeu? A sociedade tem que estar feliz. Ela vê, basicamente, ela vê a sociedade, o grupo, o coletivo como um ser a ser agradado em sua maioria. Faz sentido? Para Alberto e para Janderlan, que acabaram de voltar ou chegar. Tá tudo tranquilo? Sim, sim. Ok. Então, Tudo a tranquilo. gente sai do princípio da utilidade. Tudo tranquilo? Ainda bem. A gente sai do princípio da utilidade, que é a parte principal do utilitarismo, e a gente entra na questão do prazer. Eu disse várias vezes que a felicidade no utilitarismo e também no epicurismo é afastar-se da dor e buscar o prazer. Só que Mill, que eu disse que se preocupa mais com a qualidade do que a quantidade do prazer, faz essa distinção entre tipos de prazer. Entre prazeres superiores... Eita, nem tem nada de descritivo. Os prazeres superiores, que são os prazeres intelectuais, são basicamente o que nos fazem humanos. Porque o que nos diferenciam dos demais animais, basicamente. É ler, conversar, socializar, meditar, sei lá, para quem gosta desses negócios. E coisas desse cunho. Esses são prazeres que você deve buscar e que você deve se preocupar com, porque eles são de cunho maior. E os prazeres inferiores, que são o que faz a gente normal, animal. Que são comer, tipo, prazer de comida, prazer de bebida, prazer sexual e esses tipos de prazeres físicos, corpóreos, que todos os animais também têm. Todos não sei, né? Porque deve ter uns que não tem papila gustativa, que tem reprodução assexuada e coisa e tal. Mas são prazeres que são carnais. E, basicamente, os prazeres a serem buscados no utilitarismo são os superiores, não os inferiores. Entendeu? Que essa também é uma ideia, em parte, retirada da filosofia grega. Tudo entendido? Sim, tá de boa. Isso é um sim. Obrigada. Obrigada. Então, a gente vai para a parte que eu acho que fica mais fácil de entender e de fixar tudo, que são os dilemas, que você tem em quase todos os estudos de moral na filosofia. O primeiro deles, que é o mais na realidade, que você entende o que é um dilema utilitarista, o que é uma moral utilitarista, é o dilema da maçã podre. Você basicamente imagine, você tem uma sala de aula que quase todos os alunos são bons alunos, mas tem um aluno que é a peste, é o diabo. Uma criança ou adolescente, sei lá, pinota, conversa, faz de tudo que não devia fazer teoricamente, ele faz. E, teoricamente, isso afeta o aprendizado dos outros estudantes. Então, um professor com uma moral utilitarista tiraria esse aluno da sala, retiraria ele da sala, porque isso beneficiaria todos os outros alunos e a sala como um coletivo, entendeu? Só que, assim, em contraponto, isso afetaria muito o aluno que foi retirado de sala, que provavelmente é o que mais precisa de apoio, mas que não ia ter isso porque ele é ruim para o coletivo. Para o aluno seria pior, mas para a felicidade do coletivo seria melhor. Entendido? Isso é utilitarismo. Isso é buscar o útil, buscar a maximização do prazer. Aí depois disso a gente tem o dilema do mundo, que eu acho que é um dos dilemas mais conhecidos, que põe duas situações. A primeira delas é você ter um bonde
desgovernado que tem duas opções de caminho. Uma delas tem 5 pessoas deitadas no trilho, como tá aí na imagem, aqui. E no outro tem uma pessoa só. Você tem a opção de puxar, de mudar os trilhos do trem e ao invés de matar 5 pessoas, matar uma pessoa só. O que é que uma pessoa com uma moral categórica, uma moral de Kant, por exemplo, que Kant acreditava no imperativo categórico, não sei se vocês lembram disso, acho que sim, ou se não lembram, ou se não viram, não sei. Vocês lembram? Que é o imperativo categórico, né? Ok, então. Que é uma pessoa com a moral do imperativo categórico faria? Hein? Nessa situação de matar 5 pessoas ou matar uma pessoa, o que é que ela faria? Fala agora, cale-se para sempre. Não faria exatamente isso que você disse. Alguém falou? Mataria um, não? Só? Conceição? Oi? Mataria Oi, um, não? Conceição? Só? Acho que só mataria um, não? Um kantiano não mataria uma só, não. Mataria 5, sabe por quê? Porque um kantiano, ele escolheria, tipo, para um kantiano, a ação de matar alguém é errada por si só. Por quê? Baseado no imperativo categórico, existe aquela lógica de se eu faço uma vez com uma pessoa, eu deveria. Uma ação só é certa se quando eu faço com uma pessoa, eu poderia fazer com todos. Ou se uma pessoa faz, todos poderiam fazer. Então, matar alguém é uma ação errada de qualquer jeito. Seja uma pessoa ou 5 pessoas, é igualmente errado. Então, o que é que um kantiano faria? Ele não agiria. Ele simplesmente deixa a banda voar, mata 5 pessoas que estiver no meu caminho. Se a opção é uma coisa errada ou outra coisa errada, ele não age. Basicamente isso. Isso seria uma atitude categórica. A não ação, nesse caso, seria kantiano. Agora, um utilitarista faria o que tu disse, Conceição. Mataria só um, porque é a maximização do bem, da qualidade. Você mata menos gente, quer dizer que tá tudo menos ruim. Entendeu? Agora, existe outra ramificação no dilema do bonde, que é o que era que vocês fariam se tivesse para matar 5 pessoas ou uma pessoa? Vocês matariam a uma ou matariam as 5? Se a uma fosse a minha mãe, aí eu mataria os 5. Mas se os outros. Aí os outros eu não ia conhecer, né? Mas, tipo, no caso, se eu não conhecesse nenhum, aí, supondo que eu não conheça ninguém. Não Aí eu conhecesse mataria nenhum. só um. Agora, outro dilema mais. Eu também. Eu matar só um. Eu me senti culpada pra sempre, mas. Ops. Agora, no outro dilema, é diferente. Você tem a possibilidade de parar aquele trem se você jogar essa pessoa da ponte. Você tem uma ponte em cima de 5 pessoas. Se você jogar a pessoa da ponte, você tem a possibilidade de salvar as 5 pessoas. Você jogaria a pessoa da ponte? Em Não, Conceição, tu jogava? Tu não Talvez. jogava, não? não. Acho que não. Talvez. Se eu odiasse. Acho que não. Tu jogava, Alberto? Rapaz, teoricamente eu não sei. Talvez sim, talvez não, entendeu? Pessoas, talvez. Dependesse muito. Ah, entendi. Acho Não que era sei de mais fácil. nada. Acho que era Eu sei mais que eu não fácil eu jogava me porque eu não tinha jogar. capacidade física. Acho que era mais fácil eu me jogar. Eu fazia, tá bom, então. Desculpe. Já deu. Eu acho que era mais fácil tentar jogar a pessoa e a pessoa não jogar no lugar dela. Mas então, um utilitarista, a maioria das pessoas diz que não jogaria a pessoa da ponte. Porque é muito mais difícil você matar alguém do que você deixar alguém ser morto, né? Tipo, não agir. E é muito mais fácil você matar alguém que em trem do que jogando de uma ponte. Sejamos honestos, né? Mas a maioria das pessoas não jogaria a pessoa da ponte, mas viraria o trem para matar uma pessoa ao invés de 5. Que são ações iguais. Elas só parecem diferentes. Parece que você tá matando a pessoa mesmo, sabe? E um utilitarista jogaria a pessoa da ponte porque é o que estaria levando a maior número de felicidade. Faz sentido, né? Faz. E o último ponto que a gente tem aqui, críticas e refutações. Marina,
Quais Explica são? Oi? sobre, Diz. explica sobre o categórico, por favor, de novo, para poder fixar melhor. A do imperativo categórico. Isso é de Kant. Eu não sei se tu Isso. lembra. Tu lembra Kant? Mas eu vou explicar de qualquer jeito. Só tô perguntando por... Pronto. Kant tinha uma moral categórica. Uma moral categórica é o quê? Se diferencia da consequencialista, porque a ação está certa ou errada não depende da consequência dessa ação, mas da ação por si só. A ação por si só já é errada ou certa, a priori. Você não precisa nem fazer para ela ser errada ou certa. Enquanto no consequencialismo você precisa fazer para ela ser errada ou certa. Então, no imperativo categórico, certo? Como é que você define se uma ação é errada ou se ela é certa? Ela, basicamente, existe um método que é o que eu sempre usei. Não é o método que eu sempre usei, porque eu não acredito no imperativo categórico. Eu acho ele muito falho. Mas, porque, né, quem sou eu? Kant? Não, eu muito melhor que Kant e eu posso refutar a teoria dele. Mas o que eu tô dizendo é, tipo, o imperativo categórico, para você saber se uma ação é certa ou é errada no imperativo categórico, você tem que pensar, se todas as pessoas fizessem essa ação, era aceitável? Por exemplo, se eu minto para você, e se todas as pessoas... Eu vou pensar, essa mentira é certa ou essa mentira é errada? Se todas as pessoas do mundo mentissem, isso seria certo ou errado? Causaria um caos ou estaria tudo bem? Causaria um caos, ninguém acreditaria mais na verdade. Então, para o imperativo categórico, essa é uma ação errada, por si só, certo? Eu não posso realizar porque ela não é boa, porque ela não pode ser replicada por todas as pessoas. Enquanto no utilitarismo, a diferença disso é: eu vou mentir para você. Qual vai ser o propósito e as consequências dessa mentira? Ah, eu vou estar mentindo para aumentar sua autoestima? Ou é uma mentira que vai salvar alguém? Ou é uma mentira... Entendeu? Entendeu? No imperativo categórico, uma ação é certa ou errada a priori e todas as pessoas têm que poder fazê-la para ela ser certa. Entendi, sim, perfeito. Entendeu? Tranquilo, né? Então, voltando às críticas do utilitarismo. Muita gente dizia que o utilitarismo era um modelo que era de egoísmo ético. Por que era um modelo de egoísmo ético? Porque o que eu disse desde sempre, o que define como ação é certo ou errado no utilitarismo é a felicidade. Então, se eu digo, isso é errado porque me faz triste, isso é certo porque me faz feliz, isso sou altamente egoísta porque só se preocupa com o eu. Só que, quando você usa isso no utilitarismo, a diferença é que o eu é o eu coletivo, entendeu? O bem-estar, ele tem que ser maximizado, não individualizado. Mas, assim, se você for usar uma lógica utilitarista no seu dia a dia individual, você pode dizer, isso é certo porque me faz errado, isso é errado porque me faz errado. Mas, como é uma teoria moral geral, e você tem que considerar o coletivo, quando você considera o coletivo como a entidade a ser dotada do bem-estar, dotada da utilidade, ele deixa de ser egoísta, entendeu? O que é o egoísmo ético? É um hedonismo, por exemplo, que você só se preocupa com você mesmo para você ser feliz na sua vida, você faz o que te faz feliz. Você busca o seu prazer e que o resto que se lasque, entendeu? Bom, aí essa é uma das críticas principais que foi refutada pelos próprios autores ainda dentro dos seus obras, pelo próprio Mill ainda foi refutada dentro da sua obra. E outra crítica grande é como é que você calcula a utilidade. Porque como é que eu sei que isso vai fazer mais gente feliz? Como é que eu sei? Como é que eu peso, por exemplo, 20 pessoas adoecerem ou uma morrer? É pior 20 pessoas adoecerem ou uma pessoa morrer? Como é que eu peso isso? Como é que eu defino o que é o bem-estar comum, a felicidade maior? Então, existem 4 elementos principais para calcular a utilidade. O primeiro deles é a intensidade do prazer ou da dor, certo? Então, basicamente, 20 pessoas adoecerem, uma morrer. A intensidade da dor é maior para uma, certo? E menor para as que 20 que adoeceram. A duração
Uma pessoa morrer é eterno. As pessoas adoecerem pode ser eterno, mas não pode ser. Então, digamos que é um meio termo a doença. Aí o terceiro elemento é a certeza ou a incerteza da ação. Por exemplo, uma pessoa morrer é certo. Nas 30 adoecidas, mesmo se eu não fizer nada, as 30 podem continuar doentes e não morrer, ou morrerem todas, e coisa e tal. E a proximidade e a distância dos sujeitos. Por exemplo, espera que eu vou espirrar. Eu perdi o espirro. Por exemplo, se eu vou definir que eu devo matar a uma pessoa, as 5 pessoas, se for minha mãe, eu não mato. E se for 5, se for minha mãe 5, eu mato 5 pessoas e minha mãe vai ficar viva, linda, maravilhosa. E eu não vou nem me sentir tão culpada quanto se eu matasse uma pessoa desconhecida. Porque é minha mãe, né? Então, esses são os 4 elementos que se usa para calcular a utilidade. Intensidade do prazer, da dor, duração, certeza ou incerteza e proximidade ou distância do evento a você. Faz sentido? Só que mesmo assim as coisas não são muito... A linha não é muito clara. Por exemplo, eu vou botar outro dilema aí. Se eu tivesse um hospital, pronto, uma situação de utilitarismo que ninguém faria isso, eu tenho quase certeza. Tivesse um hospital que tivessem 10 pessoas que precisassem de transplantes. Um de córnea, um de coração, um de pulmão, um de fígado, um de rim, zilhões de coisas, certo? E eu tenho que transplantar todas essas pessoas e tem uma pessoa que entra no hospital, bem até, meio doente, e você tem a opção de matar essa pessoa para salvar as outras 20, 15 ou 20, ou deixar as outras 15 ou 20, que você tem certeza que vão morrer sem transplante, morrerem. O que é que um utilitarista faria? Um utilitarista, assim, mesmo. Eu tenho certeza que nem os próprios autores fariam isso, mas porque vai muito contra a nossa socialização e nossas noções de lei, de certo e de errado. Mas um utilitarista mataria o cabo que veio de boa, assim, porque salva uma maioria, você morre, mas vão ser 20 famílias felizes e uma triste. Então, é meio absurdo e mas o cálculo da utilidade favoreceria uma morte, se não tivesse direito, né? E terceiro, questões como, por exemplo, meio ambiente ou espaços públicos e coisa e tal. Por exemplo, eu desmataria a Amazônia todinha por causa da economia de um país, porque teoricamente faria melhor para o país. Eu desmataria uma floresta inteira porque eu preciso alocar muitas pessoas. Então, muita gente critica o utilitarismo porque ele, teoricamente, daria espaço para crimes ambientais, para esquecer as questões do meio ambiente em detrimento do bem-estar da população, em bem-estar da maioria da coletividade. Só que, também ainda nos seus trabalhos, Mill falou sobre os bens coletivos e a gente pode considerar o meio ambiente um bem coletivo. O meio ambiente ser dotado de bem-estar, dá bem-estar a longo prazo à população. Então, seria positivo que nós preservássemos o meio ambiente. Tá tudo entendido por enquanto? Esses são os pontos principais do utilitarismo. Certo? E tudo isso que eu mostrei a vocês. Além disso, a gente ainda tem que considerar que o utilitarismo ele pode ser tido como princípio de definir pessoalmente o que é certo, o que é errado, quais decisões eu devo tomar na minha vida. Eu devo decidir salvar um paciente muito grave ou vários pacientes menos graves, sabe? Isso é o utilitarismo como princípio individual, mas o utilitarismo também pode ser usado como justiça pública, como um elemento para governos, para governantes decidirem o que eu devo ou o que eu não devo fazer para a população, gestão pública, basicamente. E, na verdade, Mill, toda vez eu chamo ele de Mills, porque Mill é um nome muito feio. Parece nome de cantor de sertanejo. Mill, ele era um teórico liberal muito forte, e ele sempre
dizia em suas obras que o Estado não tinha direito de nada, menos se fosse para o bem público, como, por exemplo, ter um cabo armado dentro de um... Alguém botou uma bomba num shopping. Só um cabo sabe. Só um cabo sabe. Ele sabe e ele sabe por coincidência. Ele não é nem um culpado pela bomba, mas ele sabe. E para Mill, até que Mill era um liberal, tipo, ele era muito liberal, muito liberal, muito liberal. Ele não queria que o Estado intervisse em quase nenhum aspecto da vida humana, porque esses são os liberais clássicos. E ele dizia que nesse caso, por causa do bem público, por causa do princípio da utilidade, seria certo um policial chegar lá, dar uma surra no cabo, não é nem uma surra, mas tipo, coagir o cara e usar da força estatal para fazer com que ele contribuísse para o princípio da utilidade. E é basicamente, isso é a base do utilitarismo. Tá tudo entendido, gente? Tá? Tá sim, Marina, tá bem tranquilo. Uhum. Essa aula é até 3 ou até 2h50, hein? Vocês lembram? Eu tô entrando aqui pra ver se é até 3 ou se É até 2h40. é até 50, 2 segundos. Eu fui quicado da reunião. Me expulsaram. Quer dizer, o aplicativo me expulsou. Então, já é 2h37. Vocês querem resolver alguma questão? Tô com as questões aqui, deixa eu ver. Vocês querem resolver alguma questão? Dá pra resolver uma questão, eu acho. Mas, deixa eu ver. Conceição botou. Vamos. Obrigada, Conceição, pelo apoio moral. Gostei muito. Para a apresentação. Apresentar. Esse é a ficha de hoje, que não tem tanta coisa de texto, porque eu acho que utilitarismo é uma coisa que você não precisa falar tanto em específico, você precisa entender o conceito geral para responder qualquer uma das questões que já caiu no Enem. E eu botei... isso é meu baixo, isso é minha guitarra. Obrigada, gente. Obrigada, Conceição. Aí, estão aqui as questões. Não vou definir o Ed como padrão, acho um saco. Pronto, essa questão do Enem 2017. A moralidade, Bento exortava, não é uma questão de agradar a Deus, muito menos de fidelidade a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar a quantidade de fé nesse mundo. Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de felicidade para todos aqueles que serão afetados. Os parâmetros da ação indicados no texto estão em conformidade com uma. O que é que vocês acham? Hein? Conceição, tu que me responde. Peraí, tô pensando. Oxê, cadê meu vídeo? Alô, dá pra me ver? Eu tô meio na dúvida entre B e D, mas eu acho que eu ainda vou errar. Acho que ainda não é nenhuma das duas. Certo, então Eu acho que eu marcaria D aqui. diga aí.
Eu marcaria D. A, o que é A? Porque não é A. Acho que positivista, É D, né? acerta. Tá vendo? Tá vendo que você acertou? Ixi, que chique. É positivista, né? A gente já descarta, né? Não tem nada a ver com ele. Positivista, pronto, eu faço direito, é a coisa que a gente mais vê no direito, do curso todinho, é danado de positivista. Porque, olha, positivismo jurídico é basicamente resolver o escrever lei. Pronto, positivismo jurídico é escrever as leis. Então, fundamentação científica de viés positivista. É uma regra moral e não é uma regra escrita, não é uma regra pré-definida, não é uma regra positivada, entendeu? Então, fundamentação científica de viés positivista, o jeito de estudar o positivismo não é muito da moralidade utilitária. Convenção social de orientação normativa, porque tu pensa nessa? Hein? Eu não sei, eu acho Bom, que, porque não é disso. tipo assim, esse início aí parece até que meio que parece uma questão de convenção social, como se todo mundo meio que aceitasse aquela resolução que alguém tirou, porque a maioria ia ficar satisfeita com aquilo. Por isso que eu pensei, então seria uma convenção social, porque é o básico que a gente tem, principalmente numa democracia, que é Pronto, mas aceitar o que a maioria quer. até uma convenção social, normalmente, às vezes, ela nem é o que a maioria quer. Por exemplo, a convenção social, eu sou um governante e eu quero fazer um bem para a população. Uma política assistencialista, um auxílio emergencial da vida. Só que isso tem alguma coisa a ver com convenção social? Convenção social não tem nada a ver com isso, porque uma convenção social é um modo de agir. Não necessariamente é uma política, não necessariamente é uma ação. Então, nem todos os modos de agir são convenções sociais ou são contravenções sociais, entendeu? Então, Entendi. inclusive eu posso fazer um bem para a população, que a maioria da população é contra, mas que não deixa de ser um bem para a população. Eu posso fazer um bem para uma pessoa de falar uma verdade na cara dela que ela vai odiar, mas que é um bem para ela. Mas, bom, transação comportamental religiosa não tem nada a ver, né? Religião com isso. Racionalidade de caráter pragmático, certo? Porque é uma ação racional, pensar, ver a realidade, ver a ação, pensar nas consequências, prever as consequências, fazer a conta do cálculo de utilidade, coisa e tal. E de caráter pragmático, porque o pragmatismo é o que se distancia das coisas e vê as coisas mais objetivamente. E não se deixa atrapalhar por detalhes ou por murmúrios e coisa e tal. Ou, que é a resposta certa, inclinação de natureza passional. Passional é paixão, opinião, individualismo não tem nada a ver com isso também, então D. E é isso aí, gente. É basicamente isso, o utilitarismo. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu faça alguma das outras questões? Quer que não faça? Quer que eu vá embora? Digam aí. Não deixa nenhuma dúvida. Diga. Não, não tenho Oi? dúvida não, professor. Ah, tá. Eu tenho uma dúvida. Tá bom. Não me chama professora, não, já disse. É isso aí, então, gente. Eu já dei a minha hora, né? Já passei 5 minutos da minha hora. Apesar de eu ter achado que minha hora era mais longa do que isso, mas não é. E se quiserem que eu fique aqui até que Luizinho chegue pra fazer a resolução do simulado, porque ele vai chegar. Luizinho. Você chamou ele de Luiz ou de Eduardo, mas é Luiz, né? Luiz chegue pra fazer a resolução do simulado, ou que vocês peguem esse tempo de intervalo. Só eu vou pegar Vocês esse estão ouvindo tempinho minha no intervalo cabrita agora. berrando? Oi? Tu tem uma cabrita, é? Tem. Vocês não viram ela berrando, não? Ela acabou de berrar. Não. Eu tenho. Meu pet. Eu tenho 3 cadelas e uma cabrita. Bom, Socorro. sim, o cara que tava falando de aula. Mas eu perguntei se vocês preferiam que eu fizesse mais questão até ele chegar ou que eu Marina, deixe por isso mesmo. Diz, Rayane. só lembra de parar a gravação quando acabar A a tua gravação. prova, tá? Certo, eu lembro. Não se preocupe, não.
Obrigada, Rayane. Tá bom, gente. Então é isso aí, viu? Acho que eu vou acabar a gravação. Ninguém tem mais dúvida nenhuma, não, né? Tenho, Marina. Tá bom, gente. Obrigada aí pela Obrigado também. participação, por A gente virem. aqui agradece. Perfeita. Tchau. Se alguém quiser os slides, eu mando também. Mas se também não quiser, não vai perder nada na sua vida, não. Eu gosto de fazer slide bonitinho. Essas questões estão no grupo já? O resto das Então, questões? mandei a lista com todas as questões. Ó. Tá São certo. 10 questões e todos os conceitos que eu falei na aula, certo? Ok, certo. Se vocês quiserem que eu mande depois uma lista de basicamente como utilizar o utilitarismo na redação, também posso. Por favor, Ok? mande. Obrigada, gente. Serve muito. Mando. Porque eu sei que a maioria desses assuntos de sociologia e filosofia, eles são mais utilizados na redação do que na prova por si só. Apesar de serem as questões mais difíceis das provas. Tá bem, vou acabar a gravação. Interromper.